Hoje eu vou falar pontos importantíssimos sobre a sondagem na educação infantil. Muitas pessoas, né, não têm esse conhecimento, não sabem que é possível fazer uma sondagem na educação infantil. E é uma sondagem muito importante e nós vamos falar sobre ela hoje. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o relatório que eu tenho na mão, tá? Eu utilizo ele nas minhas aulas, nas minhas sondagens, e aí por ele vai ficar mais fácil eu conseguir acompanhar com vocês e passar para vocês também quais são os pontos importantes a terem uma sondagem. Por isso é tão importante que vocês estejam aí com papel, com caneta em mãos, para conseguir estar aí anotando tudo que você precisa saber para conseguir fazer a sondagem de uma maneira bem legal. Nós temos essa aqui, tá? É o modelo da avaliação, que normalmente eu utilizo aqui no espaço, tá? Então é importante vocês terem um modelo de avaliação que vai ajudar e auxiliar vocês nesse processo, tá? De maneira organizada para que você consiga avaliar em cada passo que você vai ter relacionado a essa sondagem, a esta avaliação. Então, primeira parte que nós vamos aí avaliar. Objetivos, né, do aprendizado. Primeira coisa, se a criança age de maneira independente. Por que é importante a gente saber isso? Para você saber o que você vai poder orientar e auxiliar essa criança e o que ela já consegue fazer sozinha. Uma coisa muito importante que eu falo sempre é o seguinte: o que a criança é capaz de fazer, você permita que ela faça. Você vai auxiliar ela no que ela não consegue fazer. Isso é uma forma de você estar estimulando essa criança a ter a sua independência. Porque se todas as vezes que for algo que ela já consegue fazer, você ficar auxiliando, você vai atrapalhar o processo dela de desenvolvimento. Então, primeira dica, antes de a gente iniciar qualquer tipo de sondagem: o que a criança sabe fazer, permita que ela faça sozinha. Tá? Isso daí é um processo, faz parte da estimulação e do desenvolvimento dessa criança. Segunda coisa muito importante que vocês precisam saber: o que é uma sondagem? Para que serve essa sondagem? Será que ela realmente é importante? A sondagem é o primeiro passo que nós devemos dar para conhecer o nível de aprendizado da nossa criança. Então, ali você vai descobrir se a idade da criança está compatível com o aprendizado dela, se ela conseguiu. Existe um marco do desenvolvimento que diz exatamente pra gente onde a criança deve estar em cada fase do seu desenvolvimento. E ali você consegue perceber, existem crianças que não conseguem fazer determinadas atividades por falta de estímulos. Por isso, eu bato sempre nessa tecla. O que a criança consegue fazer, permita que ela faça sozinha. Não auxilie ela no que ela já sabe fazer. Então, outra perguntinha que você vai observar ali: se a criança ela comunica e expressa seus sentimentos. É muito importante você saber isso, até para você fazer um desenvolvimento com a criança. E aí você vai perguntar para a mãe. Essa primeira parte é uma parte que você vai fazer diretamente com os responsáveis. E eu já vou mostrar para vocês, a partir de materiais, recursos que eu tenho aqui na mesa, que eu falei, vocês podem utilizar o que vocês têm em casa, e é verdade, eu vou ensinar vocês a fazerem essa avaliação com tudo que vocês têm o quê? Em casa, para que às vezes você não precise ficar correndo, desesperado, comprando material para fazer uma avaliação. Próximo item que eu coloquei aqui: se a criança ela mantém contato visual enquanto conversa. E isso é muito importante, faz parte do processo. Então, enquanto essa criança conversa, ela mantém um contato visual, durante essa sondagem é importante você observar isso, porque ela pode ter falta de foco. E isso vai atrapalhar todo o desenvolvimento dela durante a sua atividade. Eu já iniciei com alunos que nós íamos começar a atividade, e o aluno, né, ele observava tudo que acontecia à volta, ele observava se passava uma mosquinha, ele observava se passava ali uma aranha, e ele observava tudo que acontecia. Né? Então é importante você primeiro trabalhar e trazer essa criança para o foco, para que ela consiga prestar atenção, observar e de fato aprender tudo que você está fazendo. E é muito importante você investir 100% no visual. A criança nessa fase de educação infantil ela é muito visual, tá? Então ela vai estar ali observando. O que você tem para mostrar para ela? É o que ela quer ver, o que ela quer. Nós mesmo como adultos, às vezes também somos assim, né? Se tiver uma parte visual, atrai muito mais a nossa atenção do que não ter o visual, tá? Outro ponto importante que eu coloquei aqui é o quinto ponto dessa sondagem de aprendizado e desenvolvimento que você vai fazer com o responsável, é se o aluno reconhece os seus pertences. Então ele identifica o objeto, o que é dele, qual pertence dele. Né? Ele sabe o que é do coleguinha e o que pertence a ele de fato. É importante ele saber também, porque durante as aulas, né, para quem trabalha com aulas particulares ou na escola, você trabalhar essas habilidades com o seu aluno para ele fazer essa identificação, né, essa questão de abrir a mochila, essa questão de pegar ali o próprio material, tá pegando ali a própria lancheira, e isso aí também faz parte do marco do desenvolvimento dessa criança, e é muito importante você dar essa orientação para ela. Coloquei aqui também se ela divide brinquedos, né? Se essa criança ela sabe dividir brinquedos, se ela sabe compartilhar, se ela sabe emprestar, se ela sabe pedir emprestado, ou se ela não sabe pedir emprestado, se ela chega e puxa esse brinquedo da mão de outra criança. É muito importante você saber essas informações, porque a criança ela vai estar diretamente se relacionando com outras crianças. Então, há casos de crianças que mordem, há casos de crianças que empurram, que beliscam. Então, você precisa estar aqui atento a todos esses movimentos que está acontecendo com a sua criança, né? Até para evitar aí, como eu postei, fiz
Um post aí, eu coloquei, a professora piscou, aí era um bonequinho já mordendo o outro. É exatamente assim que acontece quando se fala de educação infantil, tá? Porque é a forma que eles respondem, né? Eles ainda estão aprendendo a responder. Então, como eles não sabem ainda dar uma resposta, né? O estímulo, assim como o choro. O choro é uma resposta de que algo está acontecendo. A mordida é a resposta de que algo está acontecendo. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso que acontece. E aí um ponto muito importante, que também faz parte, é o 7º dessa primeira etapa, se a criança ela demonstra um comportamento agressivo. Né? Essa criança ela tem um comportamento agressivo em casa, essa criança apresenta um comportamento agressivo na escola, como que é o comportamento dessa criança? Tá? E aí você vai, a partir disso, você vai desenvolver algumas atividades para conseguir apresentar para essa criança, fazer com que essa criança consiga se expressar de forma adequada, relacionada aí ao seu comportamento e não mais de forma agressiva. Lembrando sempre, pessoal, que cada profissional vai ter o seu papel. Então, por exemplo, observou que uma criança faz troca de fonema. Nós não somos fonos, né? Então, você não vai se preocupar em auxiliar a criança nesse processo. Mas você pode fazer estímulos, né, com essa criança através de cantando músicas, apresentando figuras, pedindo para ela falar o nome, você pronunciando da forma correta. Você não pode invadir o espaço de outro profissional. Cada profissional vai fazer ali o teu papel. Tá? E essa sondagem também é muito importante por isso, para você saber qual tipo de profissional, para qual profissional você vai direcionar essa criança durante esse processo de aprendizado, durante essa fase da pré-alfabetização, quase que não saiu, que é tão importante nesse início aí da criança. Próximo ponto que eu coloquei aqui, tá, para vocês, campos de avaliação, traços, sons, cores e formas. Então, ali você vai fazer um acompanhamento dessa criança, o que ela conhece sobre os traços, o que ela conhece sobre as cores e o que ela conhece sobre as formas. Claro também que são conhecimentos o quê? Básicos, né? Você não vai pedir para uma criança da educação infantil falar para você sobre o hexágono, porque ela naturalmente não vai saber. Então, vou começar agora a apresentar os materiais para vocês, tá? Conseguir. Então, primeiro ponto, se a criança expressa-se com criatividade. Então, nesse momento, você vai descobrir se a criança ela já usa cores diferentes para colorir os seus desenhos. Então, nós temos aí esse lápis aqui, Jumbo, né, que é um lápis mais apropriado para a educação infantil. Inclusive, eu trouxe para vocês 3 modelos diferentes. São esses daqui, tá? Os 3 são giz de cera. Tem esse, que é o meu primeiro gizão, normalmente é utilizado na fase do maternal, onde a criança ainda não tem muita firmeza nas mãos, ela não consegue produzir movimento de pinça. Naturalmente, a criança, com esse lápis aqui, ela vai ter muita dificuldade e ela vai quebrar muito facilmente. Então, é importante você observar também em que momento a sua criança está nessa fase da sondagem. Você vai observar se a sua criança está na fase de utilizar esse tipo aqui, de giz de cera, se ela está na fase de utilizar esse aqui, ou se ela está na fase de utilizar esse giz de cera. Tá? A primeira coisa que você precisa observar. Feito isso, você vai dar ali vários lápis para essa criança, né? E aí você vai deixar ela atuar naturalmente. Lembra que eu falei que no utilizar o que temos em casa? Não tem folha ofício em casa, dá uma folha de caderno para ela, não tem problema nenhum. Nesse momento, você está avaliando o quanto ela sabe utilizar as cores ou se ela não sabe utilizar as cores. Tem crianças que chegam no nosso espaço, nós precisamos estimular ao uso de cores, porque tem crianças que só trabalham com lápis preto, tá? E isso pode acontecer também. E aí é importante vocês estarem observando para vocês trabalharem e auxiliarem essas crianças. Então, às vezes a criança pinta tudo de preto, pinta tudo de azul, pinta tudo de amarelo, tá? E aí você vai perceber se ela consegue pintar dentro do espaço delimitado, ou se ela pinta uma folha inteira. Outra coisa, se as crianças nomeiam as cores primárias e cores secundárias, tá? Como que nós vamos fazer essa avaliação? Eu trouxe aqui pra vocês uma dica muito legal. Deixa eu localizar aqui na minha mesa. Achei. Pessoal, essas atividades que eu vou mostrar aqui pra vocês, elas estão disponíveis lá no nosso YouTube. O link tá fixado aí pra vocês. Mas não vai agora não, pra você não perder nada da aula, tá? Fica aqui comigo e depois você vai lá e baixa todo o seu material. Então, esse tipo de material, o material que tá lá no nosso YouTube, tá? É pra você avaliar o que a criança sabe sobre as cores. Então, aqui eu tenho um cachorrinho marrom, uma uvinha roxa, uma cenourinha laranja, um gatinho cinza, uma estrelinha amarela. São vários, tá, pessoal? Ó, só pra gente ganhar tempo, ó. São vários. E aí nós vamos, com esse material, nós conseguimos avaliar aí várias cores e habilidades dessa criança. Então você pode dispor essas figuras, por exemplo, vou colocar todas em cima da mesa, para que ela, não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá muito pequenininho, mas vamos lá. E aí você pode organizar essas figuras em cima da mesa. Coloquei todas essas figuras. E aí você vai apresentar para a criança esses quadradinhos. Primeira coisa que você vai fazer. Então ali você já pode estar perguntando à criança que cor que está sendo apresentada, né? Então apresentei essa aqui, roxo. E aí vocês vão mostrar as figuras e vocês vão pedir para elas colocarem de acordo com a figura. E aí você apresenta para ela uma estrelinha, ela vai colocar lá, ó, de acordo com a figura. E aí tem a cenourinha, e aí você coloca, ela vai colocar lá de acordo com a figura. E lembra, o que a criança sabe fazer, você não ajuda, você deixa que ela faça dessa forma. Ah, Kelly, não consegui baixar o material, não consegui ter folha em casa. Como que eu faço para avaliar as cores, então, com o que eu tenho em casa? Lápis. Todo mundo tem lápis de cor em casa. Então, é só pegar os lápis de cores,
que você tem na sua casa, você vai apresentar para a criança, vai perguntar a cor. Não tem um lápis de cor, pega objetos. Então você pega objetos coloridos, vai apresentando esses objetos para a criança, vai perguntando quais são as cores. E ali você vai conseguir identificar se ela consegue desenvolver as cores primárias e secundárias, se ela consegue lhe falar, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui também, pra gente falar um pouquinho hoje, é se ela nomeia as formas geométricas. Vou apresentar para vocês um outro material que também vai estar disponível para vocês lá no nosso canal do YouTube, totalmente gratuito, tá? Eu vou sempre apresentar duas formas que vocês podem avaliar a sua criança. Então, por exemplo, tem esse aqui. Eu fiz de EVA, mas vocês podem fazer do material que vocês desejarem, tá? Pode pegar uma folha e pintar junto com a criança. Encontra objetos, faz as formas com ela, não tem problema nenhum. Então, aqui tem uma árvore, né? Você vai perguntar para a criança, que desenho é esse? E aí ela vai, né, ver o que ela vai falar. O certo é ela falar círculo, retângulo. Normalmente, pessoal, na sondagem da educação infantil, vocês vão avaliar pelo menos aí as 4 formas básicas, tá? Que é o círculo, quadrado, triângulo e retângulo, né? Não vai muito além disso, porque normalmente é o que a criança da educação infantil vai estar vendo, tá? Ó, e aí você vai apresentar para ali essa casinha. Quais formas que você consegue ver? Aqui, aí você vai apontar e vai perguntando para ela. O que temos aqui? Aqui. E as janelas? Você também já pode estar avaliando a cor. E se você desejar mais ainda, continuar avaliando a questão do raciocínio lógico dela, você pode mostrar uma figura, tá? E pedir para ela montar para você essa figura. E aí você vai dar todas as peças que ela precisa, ela vai olhar a figura e vai ali estar montando junto para que você possa observar, tá? Kelly, não tenho esse material em mãos e gostaria de fazer essa sondagem já com a minha criança. Como que eu faço? Pega o que você tiver em casa, pega objetos que você tem em casa, por exemplo, tampinhas de garrafa PET, uma foto, e tudo isso vai mostrando para a criança, vai perguntando para ela que forma que ela está vendo e vai registrando, tá, pessoal? Precisa registrar, porque senão ao final dessa avaliação você vai acabar esquecendo o que você avaliou da sua criança, tá? Então, dessa forma, nós vamos conseguir avaliar os traços, né, a partir do desenho, as cores, a identificação das formas e agora a parte dos sons. É o seguinte, canta alguma música para a criança, produz algum som para a criança e pergunta a ela que é o som, por exemplo, faz o som do au-au. Quem faz au-au? Ela vai te falar, o cachorro, o gato, e aí você vai produzindo sons com ela para verificar a percepção dela, se ela já tem esse conhecimento. Então você precisa estimular. Como que a criança aprende? Ela aprende por imitação. Então você precisa estar o tempo todo estimulando essa criança. Eu tenho uma aluna que ela está desenvolvendo a oralidade agora, né? Que ela está começando a falar agora. Então, não tem como eu falar para ela uma frase inteira, né? Eu faço coisas pequenas. Por exemplo, vou fazer uma figura e vou pintar. E eu vou falar para ela, vamos pintar? Então, o mais curto possível que você conseguir se comunicar com aquela criança para que ela consiga pronunciar. E se você trabalha com uma criança que ainda não fala, utilize com elas inicialmente falas funcionais. E o que são falas funcionais? São falas que ela usa no dia a dia. Dá. Pô, não tem problema. Dá. Água. Pega. Dói, para que ela consiga pelo menos ter uma comunicação básica do que ela precisa, tá? Então, por exemplo, você não vai às vezes ensinar para a criança, nossa, um ventilador, para aquela criança que ainda não fala, que é uma criança que ainda está balbuciando ou tentando pronunciar algumas palavras, ela não vai conseguir falar isso agora. Então, fale as palavras mais curtas possíveis e trabalha com ela a parte o quê? Funcional, que ela vai pelo menos conseguir se comunicar com você. Outra coisa muito legal também, para crianças que ainda não falam, é você ensinar elas a se comunicar através de gestos. Então, se ela quer algo, ela apontar para o que ela quer, ela mostrar o que ela quer. E isso é muito importante e também faz parte do processo da comunicação, tá? Então, bora lá. Próximo ponto que eu coloquei aqui para vocês, todos estão aí alinhados de acordo com a BNCC, tá, pessoal? Que é muito, muito importante vocês também estarem seguindo, porque é a Base Nacional Comum Curricular. Todo o setor, toda a área educacional tem que estar exatamente alinhada com essa BNCC. Próximo que eu coloquei para vocês, agora eu coloquei campo da avaliação, espaço, tempo e relação de quantidade. Árvore, ó, a árvore numérica, tá? E aí você pode apresentar a árvore para a criança e perguntar ela que número ela vê. Que número você está vendo nessa árvore? Ó, tô avaliando, tô vendo se ela sabe, se ela reconhece. E nessa? E agora, que número você vê? E aí você já vai fazendo toda essa identificação. E agora? Feito isso, a criança pronunciou para você quais números que ela estava vendo. Então você vai perceber se ela sabe o número. Pode acontecer da criança não saber o número, mas saber desenvolver a relação de quantidade que eu vou apresentar para vocês agora. Então ela vai falar o número que está aqui. E aí você vai entregar na mãozinha dela algumas maçãs, sempre um número diferente do que está na árvore, tá? Então, por exemplo, dei essa árvore para ela. E aí eu vou pedir para ela colocar nessa árvore a quantidade de maçãs que está aqui, ó. Que ela vai ver aqui uma quantidade e colocar um númerozinho de maçãs. Então aqui tem o número 3, espera-se que ela coloque 3 maçãs. Ó. Certo? Pronto, ó. Já avaliei se ela conhece o número, tá? Mas ainda não avaliei a parte escrita. Avaliei se ela sabe fazer a relação de quantidade e número.
Agora, eu posso avaliar também de outra forma. Kelly, não consigo essa árvore agora, não tem. Lembra que eu falei que eu vou apresentar para vocês com o que vocês têm em casa? Eu fiz isso aqui, pessoal, manualmente, tá? Vocês podem fazer em casa também. Eu plastifiquei porque eu utilizo com os meus alunos, tá? E aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vocês podem estar usando pregadores. Todo mundo tem pregador em casa, então vocês podem colocar a quantidade de pregador e perguntar para a criança quantos tem. Quantos pregadores ela está vendo? E ela vai contar e vai te falar quantos ela está vendo. Ali você vai perceber se ela também tem essa noção de contagem ou se ela conta 1, 2, 6, 8, 10, tá? Para você estar auxiliando. E aí, mesma coisa, você pode escrever um número numa folha, num pedaço de papel e pede para ela colocar o grampeador. Então, ó, apresenta lá para ela. Esse, quanto você coloca? Ela vai colocar. Se ela colocar 1, legal, ela sabe a relação de quantidade de número. Aí ela veio e colocou um monte. Você já sabe que é um processo que tem que avaliar. Outra coisa muito importante, não interfira na avaliação da sua criança. Existem casos, por exemplo, a criança colocou 1. Aí o profissional não espera para ver qual é o próximo movimento da criança. Ele já, parabéns, você sabe. Não, espera para ver se ela vai colocar mais ou se ela realmente vai te entregar com 1. É muito importante, tá? Porque se nós não tivermos esse cuidado, você pode interferir diretamente na avaliação da sua criança e você não vai ter uma sondagem tão precisa, tá? Vamos lá. E se a criança sabe fazer o número, você pode dar uma folha para ela e pede para ela escrever. Você vai digitar o número, escreve para mim o número 2, escreve o número 3, o número 4. Claro que dentro da fase da sua criança, tá? Vamos lá. Outra coisa importante que eu observei. Observar se a sua criança ela escreve de maneira espelhada. Muitas pessoas me perguntam se isso é perigoso, né? O que acontece, que fica com medo que a criança está escrevendo espelhado. Mas fiquem muito tranquilos, pessoal. Nesse período, nesse início da alfabetização, dessa pré-alfabetização, né, que é a educação infantil, é natural as crianças escreverem de maneira espelhada. Por quê? Os seus neurônios, eles ainda não estão amadurecidos, eles estão no processo de amadurecimento. Então, ela ainda não sabe a posição correta dos números, ela não sabe a posição correta das letras. Então, pode acontecer dela espelhar só número, pode acontecer dela espelhar a primeira letra, pode acontecer dela espelhar a letra do meio da palavra, e isso é muito comum nesse processo, nesse período, tá? Então, muita calma, não vai falando aí que a sua criança tem problema, é dislexa, pelo amor de Deus, tá? Aí você vai perguntar se a criança tem noção de alto, baixo, pequeno, grande, cheio, vazio. Como nós vamos fazer essa avaliação? Você pode assoprar para o corpo como uma referência. O importante é você fazer a criança entender o que você deseja dela. Então, às vezes, você fala assim, eu sou maior ou menor? Tadinha, a criança não sabe nem que é maior ou menor. Você fala para ela, você é grandona ou pequenininha? Então, use a linguagem da criança. Lembre que você está fazendo uma sondagem para ela e com ela. Então, você precisa também mudar a sua linguagem. Cheio ou vazio? Pega um pote qualquer que você tem em casa, coloca alguns objetos dentro e pergunta para a criança, está cheio ou está vazio esse pote? Né? Ela vai te falar e você vai observando se ela tem também essa noção de quantidade. Isso é muito importante porque uma mãe me procurou e disse que o filho não tem noção de limite. Ele vai com qualquer líquido que ele coloca dentro do copo, ele derruba ali aquele líquido. Tá? Então, é muito importante a criança ter essa noção de cheio ou vazio. Existem várias atividades que vocês podem estar realizando para desenvolver com a criança de vocês. Próximos, vamos lá. Frente, trás. Então, fica atrás da criança, pergunta onde você está, deixa ela na sua frente, pergunta onde ela está. Faz o contrário para você observar se ela tem essa noção também, tá? E aí, se ela faz relação zoológica, foi o que nós já utilizamos. Por exemplo, quando eu dei essa dica aqui das cores, né? Eu perguntei para a criança onde ela vai colocar. E ela vai responder de acordo com a lógica. É um momento de descoberta, né? Onde ela está ali se descobrindo nesse mundo dela, ela está chegando agora, né, para esse mundo. Por isso que a criança utiliza muito a boca também, que é o sentido mais desenvolvido dela nesse período. Então, vocês vão observar muitas vezes a criança tentando colocar tudo na boca, porque é o sentido mais desenvolvido dela. Então, próxima. Primeira parte, avaliada. Você já sabe coisa dessa da sua criança. Só nesse período nós já falamos? Vamos lá. 25 itens já foram avaliados aqui nesse primeiro momento. Você fala, nossa, Kelly, mas tão rápido? Sim, porque você percebeu, cada recurso, cada item que nós vamos utilizando, você vai avaliando mais uma habilidade dessa criança. A próxima habilidade que a gente falar agora é corpo, gesto e movimento. Então, se a criança manuseia a tesoura com segurança. Eu encontrei essa tesoura aqui de plástico, tá? Muito segura, por sinal, ela realmente não corta. Já fiz vários testes, ela só corta papel. E aí, Kelly, mas eu nunca vi dessa tesoura, não tenho dessa tesoura. Usa a tesoura normal, mas sem ponta. E nesse tipo de tesoura aqui é importante você estar muito atento, tá? E como que você vai fazer? Eu gosto muito de utilizar massinha, porque eu já estou avaliando outra habilidade também. Eu peço para a criança abrir o pote, pegar um pedaço de massinha e fazer uma cobrinha. Algumas crianças não sabem ainda fazer cobrinha. Aí você já percebeu que, preciso estimular ainda mais a coordenação motora, né, fina. E aí você vai pedir para ela fazer a cobrinha e vai pedir para ela cortar. E aí você vai observar como que ela segura a tesoura. Você vai perceber que tem criança que vai abrir a tesoura e vai cortar. Você vai perceber que vai ter criança que vai pegar a tesoura e vai esfregar. Por quê? É a forma que ela entende que usa a tesoura. Mas é como eu disse,
Não, nesse momento, deixe ela desenvolver da forma dela. Lembra que é uma sondagem, você precisa identificar onde ela está, de acordo com o seu marco do desenvolvimento. Próximo que eu coloquei aqui, se a criança realiza movimentos de pinça. Eu ganhei um presente da tia Dani, que foi esse aqui, ó, gente. Eu uso demais, ele é excelente, tá? E eu uso muito com bolinhas. Que bolinhas são essas? Bolinhas de desodorante, tá? Então não joga mais fora, não. Quando acabar, lava lá sua bolinha, guarda no potinho, que ela vai ser muito útil. Esses dias eu trabalhei com um aluno meu, eu coloquei essas bolinhas dentro da água. E aí eu coloquei, o aluno tinha que pegar essa bolinha dentro da água, né, e tirar. Eu brinquei com ele, falei que era peixinhos. Então olha que legal. Ali você também já está desenvolvendo a criatividade da criança. Eu falei, tem que pegar os peixinhos, vamos pescar. E aí eu pude trabalhar com ele, expliquei a água, expliquei os peixinhos, expliquei o que é pescar, como que funciona. E aí, ó, se a criança consegue realizar esse movimento de pinça, eu coloquei a bolinha. Kelly, não tenho isso em casa, não tenho essas bolinhas, não tenho esse pegador lindo que a tia Dani te deu. Como eu faço? Pregadores, tá? Pega lá o pregador e coloca o pregadorzinho para essa criança, dá o pregadorzinho que aí você vai ver se ela consegue pegar. No caso do pregador, você pega uma tampinha, né, que é mais fininho, ó, vai se encaixar perfeitamente, ó. E você vai ver se a criança consegue pegar, tá? Avaliando mais aí o movimento de pinça. Kelly, mas ela ainda não consegue apertar o pregador. Aí você pede pra ela fazer na mãozinha mesmo, você vai ver como que ela pega, né? Se ela já pega a mão toda, se ela pega só com a pontinha, você vai observando e vai instruindo de acordo com o que você deseja avaliar. Outra coisa muito importante vocês observarem é se essa criança ela senta de maneira correta, tá? Muito importante. Tem crianças que sentam meio que deitadas na cadeira, tem criança que senta muito inclinada na cadeira, tá? Então vai observando para que você também auxilie essa criança nessa postura. Tudo isso, pessoal, faz diferença na hora do desenvolvimento, tá? Então é muito importante. Esteja atento a cada detalhe dessa criança. Vamos falar sobre linguagens, né? Se a criança segue a instrução de um passo, ou seja, isso aqui praticamente você já foi observando. Se a criança segue a instrução de um passo, se essa criança ela segue instruções de 2 passos, se ela identifica as partes do corpo, então você pode perguntar para ela, aponta e pergunta para ela quais são as partes do corpo. Tudo isso é muito importante nesse processo de desenvolvimento, tá? Se ela possui a aquisição completa dos fonemas, naturalmente, pessoal, nessa fase da educação infantil, a criança ainda não vai possuir as fases completas, toda essa aquisição dos fonemas, porque ela está em desenvolvimento. Então, principalmente, as sílabas complexas, naturalmente, não serão faladas de forma correta. Então, você pode ver muita criança vai falar braço, vai falar baço, bicicleta. Por quê? Ela está no seu desenvolvimento natural. Então, ela ainda não vai conseguir pronunciar de forma correta essas palavras, tá? Estejam também atentos a esse detalhe na hora do desenvolvimento. Feito isso, já avaliamos aí mais 18 itens rapidamente. Então, vocês perceberam o processo. Uma avaliação vai puxando a outra. Vamos avaliar aqui. Se a criança busca atenção, ou seja, durante o processo você também já está observando isso. Se ela busca atenção, se ela interage com profissionais, se ela atende o comando dos colegas, se ela compreende regras. Tudo está aqui, ó, pessoal, na avaliação. São os itens que eu consigo avaliar utilizando esse material. Tá, que eu fiz para que ficasse mais compacto e mais organizado na hora desse processo de sondagem. Então, ali a gente pergunta se a criança ela brinca de forma isolada, se ela aceita contato físico, se ela sabe esperar a sua vez, se ela se comunica com clareza e se ela também gosta de se comunicar e interagir com pessoas. E aí nós vamos partindo já quase para a parte final, porque eu procurei fazer de forma bem resumida para que vocês consigam compreender o máximo possível, tá? E consigam estar desenvolvendo. Outro que eu coloquei para vocês, atividades funcionais. Então, ali você vai colocar, por exemplo, se a criança utiliza fraldas, isso é importante você saber. Se ela já consegue ir ao banheiro sozinha, se ela consegue se limpar sozinha, se ela já escova os dentes sem auxílio, se ela já coloca a sua roupa, se ela consegue abrir e fechar já a sua mochila ou o seu estojo, porque isso vai mostrando para vocês aquilo que eu comentei. O que a criança sabe fazer, você deixa ela fazer. O que a criança não souber, você dá um suporte orientando e ensinando ela a fazer, tá? Se ela se alimenta sem auxílio, se ela amarra cadastro, naturalmente tem crianças que não, tá? De todas as avaliações que eu fiz da educação infantil, apenas uma criança já sabia amarrar o cadastro. Se ela guarda os próprios pertences, se ela faz uso de chupeta e se ela faz uso de mamadeira, tá? Muito importante, quanto antes vocês conseguirem auxiliar e orientar os pais quanto ao uso de chupeta e mamadeira, quanto antes eles tirarem esses usos dos seus filhos, melhor, tá? Porque prejudica a arcada, além de prejudicar também a parte fonoarticulatória da criança, então prejudica ela em todo o desenvolvimento dela. Agora nós vamos avaliar se a criança ela conhece. Outra ideia também legal, pessoal, que eu acabei vendo aqui na mesa, você pode usar também um dado. Então, para ficar mais divertido, a criança vai jogar o dado e aí você vai pedir para ela registrar o número que saiu. Então, ela vai jogar, caiu aqui, vai pedir para ela contar e registrar. Uma forma também de você fazer a avaliação da relação de quantidade-número. E aí, outra coisa legal, vamos avaliar agora as letras, né? Vamos avaliar as vogais e as consoantes. Porque essa fase da educação infantil vai ser apresentada para a criança as vogais e as consoantes, mesmo que não seja exigido delas uma leitura, né? Que não seja exigido aí que elas comecem a ler, leiam frases, leiam palavras inteiras. Normalmente, elas iniciam aquele processo das sílabas, iniciam o processo de junções das vogais. Então, é uma avaliação muito tranquila, só para você avaliar o que ela já sabe e a partir de que ponto você vai trabalhar com ela. E aí, você vai o quê?
poder utilizar com a sua criança, vai apresentar para ela e vai perguntar qual é a letrinha. Que letrinha é essa? E essa? E essa letrinha? E aí depois, o que você pode fazer? Apresentar para ela no papel de letrinhas cursivas, tá? E aí você vai perceber se essa criança ela conhece tanto as letrinhas de imprensa quanto as letrinhas cursivas. Você pode espalhar algumas letras e pedir para ela localizar as letrinhas do nome dela, para ver também se ela tem essa questão dessa noção, quais são as letrinhas do nome dela. Outra coisa muito importante de se avaliar nesse momento também, é se a criança sabe escrever o próprio nome sozinha, ou se ela só sabe escrever o nome a partir de cópias. Tudo isso é importante para esse processo. Se essa criança ela já teve contato com letra cursiva, se não, se ela só trabalhou com letra imprensa, porque agora, né, a letra cursiva está vindo mais forte a partir do segundo ano do ensino fundamental. Mas existem algumas escolas, aqui no nosso espaço Crescendo em Conhecimento, nós já apresentamos, tanto eu como a Tia Dani, já apresentamos para as crianças letrinhas cursivas, claro que bem devagarzinho, dentro do desenvolvimento, dentro do que aquela criança consegue ali estar desenvolvendo. Para você também não ir muito além do que a criança pode. Beleza, feito isso, aí você pode juntar aqui, por exemplo, deixa eu achar aqui, algumas letrinhas, achei duas, e aí você mostra para ela. O que está escrito aqui? Aí vai ver se ela tem essa noção de junção das vogais. Oi, tá? E você pode fazer isso com várias outras. Vamos ver aqui que eu coloquei para... a relação dos números, aí você já vai ter observado. Se a criança sabe pelo menos do 0 até o 9. E depois disso, você vai fazer mesmo de maneira mais aleatória. Você vai ditar para ela, sei lá, o número 10, 11. Eu já tive crianças de educação infantil que sabiam fazer até 60. Então é importante você avaliar, porque durante essa sondagem você vai perceber qual vai ser o trabalho que você vai desenvolver com a criança. Então pode acontecer de você estar dando para a criança ali de 1 a 5, a tua criança já sabe fazer até 60 e você está ali perdendo tempo ensinando a sua criança a fazer de 1 a 5. Tá? Então é muito importante você observar cada detalhe, cada posicionamento da sua criança. Então vamos lá. E se ela mantém a atenção concentrada, se ela mantém a atenção alternada, tudo isso é muito importante ser avaliado. Então, percebe, pessoal? São vários pontos, mas você acaba avaliando pontos o quê? Integrados, pontos juntos que não conseguem ser avaliados de maneira separada. E aí que eu já falei, né? Se a criança ela consegue escrever o próprio nome ou se ela só escreve o nome com o auxílio. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha agregado no conhecimento de vocês, tenha ajudado bastante. Caso deseje, tem aqui também o link que vai direcionar você na nossa sondagem, tá? Lá, quando você baixa esse arquivo, esse link da nossa sondagem, que já tá prontinha, é só você pegar ali e utilizar da maneira que você desejar para fazer a sondagem da sua criança. Nós já colocamos essas atividades como material extra. Então, quando vier a sondagem, já vai vir todo o material baixado para você também, e esse material da sondagem para você utilizar como auxílio, ele vem de maneira extra, como um bônus especial para você, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos.